então, a partir de agora, gravando. Meu nome é Irene Stropari Siskin, nasci aqui no Itaqui e me criei aqui. Naquela época que nós era criança, não tinha casa aqui, por aqui, bem poucas casas, muito pouquinha casa. Mas eu tive uma infância muito boa, que meus pais eram assim, colonos, mas davam o que nós queríamos. Naquela época também não tinha fruta para comprar por aí, mas eles tinham tudo em casa. Tinham pé de pera, de laranja, de pêssego, como é que é outro nome? Afinal, tudo quanto era fruta. Menos banana não tinha. Daí a gente tinha as frutas comia as frutas que nós tínhamos em casa. E meus pais também não tinha assim açougue, né? Nem mercado. Tinha só armazém, que eles diziam, né? Eles diziam armazém de fulano, armazém lá não sei de quem. Mas não tinha, cara, só tinha charque às vezes para vender. E senão, a minha mãe e meu pai criavam porco, galinha, tinham vaca de leite, faziam queijo, faziam manteiga em casa. Então nós tínhamos de tudo em casa, o que a gente queria, né? E daí, tempo da escola, eu fui para a escola, nós usávamos um guarda-pozinho branco, assim, tipo um guarda-pozinho de enfermeira, sabe? Aqueles tipo de paletózinho assim. E na escola eu tinha uma professora, que nós tínhamos a primeira, segunda e terceira série, tudo numa sala só. E a professora era muito boa, muito boa. O nome dela era... eu lembro agora o nome dela, só que chamavam ela de Dona Nina de Brito. Ela era muito querida pra gente, nossa do céu. E daí ela falava pra cá, pra uma turma, três turmas juntas numa sala só, não era fácil, mas nós aprendíamos. Naquela época eu aprendi até uma coisa dentro dos rios lá, que eu até hoje não esqueci. Chamava-se Javaí, Jutaí, Juruá, Tefé, Quaris, Purus, Madeiras e Tapajós. Esse eu aprendi quando era criança e nunca mais esqueci. E a professora, eu tinha um aluno que ele era italiano, e eu também era italiana. Então nós falávamos italiano dentro da sala, e a professora ficava brava com nós, porque nós falávamos italiano. Ele chamava-se como é que era o nome dele? Agora eu não lembro, ele era dos Bagatão, mas eu não lembro o nome dele agora. Mas ele era assim tão engraçado, ele era brincalhão, né? E daí dizia para a professora: não, professora, não se incomoda, não é nada da senhora. Não é nada da senhora. Só que eu estava perguntando para ela se ela sabia isso aqui, que a senhora passou, que eu não sei. Daí ela acabava contando. Esse Bagatão foi seu primeiro namoradinho de escola, não? Eu? É? Não. Não tinha namoradinho de escola. Engraçado, né? Que hoje em dia qualquer criança tem namoradinho de escola, celular na mão e que é tudo uma atrapalhada, né? Porque, olha, ter um namoradinho na escola já atrapalha tudo. E celular também. Porque hoje tem tanta coisa errada, meu Deus do céu. E um pouco culpado quem são? Os pais. Porque naquela época, meus pais pegavam nós e falavam as coisas pra gente, bastante. E era de noite, assim, nós tínhamos que pegar e se juntar com eles e rezar. Hoje, quem que reza à noite? Ninguém mais reza, né? Pouca gente. Poucos e poucos que fazem oração à noite. Os filhos tudo junto. É muito pouco. Mas naquela época era assim. E nós fomos tudo muito bem criados. Meus irmãos, o meu irmão mais velho, que faleceu, ele foi vereador em Campo Largo, acho que 3 vezes. Daí tem
o José, que tinha armazém aqui no Itaqui, e o outro que morava aqui também, que são falecidos os 3. E daí, assim, e daí... A parte de mocinha aí. Daí depois, quando eu fiquei, assim, já 14 anos, já era adolescente, mais mocinha, né? E meu pai tinha moinho de fubá e de trigo. E ele pôs eu trabalhar lá no moinho. E eu trabalhava no moinho com moinho de trigo e de fubá. Primeiro eu fazia uma coisa, depois parava aquela, fazia outra coisa. E daí foi indo, daí arrumei um namorado, daí casei, daí tive 2 filhos. A Sofia, a Maria Sofia, e o Carlos Alberto Sesquim, que faleceu agora faz 8 meses. E eu tive um marido que, nossa, foi muito bom. Muito bom para mim, para os meus filhos. Ele era para os filhos, ele era, nossa, sabe, como ele era bom. Ele nunca dizia não para nada. Trabalhava, coitado, de manhã até de noite. E nós éramos muito, muito felizes. Graças a Deus. E essa foi a minha infância e o casamento, né? Que eu tive um casamento muito, muito bonito. A senhora foi trabalhar depois, arrumando e como? O trabalho da senhora. Sim. Daí depois disso aí, que eu fiquei já tinha Sofia, tinha o caso, mas eu queria trabalhar numa escola. Eu queria trabalhar na escola. Daí a falecida Dona Marica, que era a diretora da escola ali da Ferito Teixeira, que hoje é Constantino Marocchi. Naquela época era Ferito Teixeira. E o Ferito Teixeira foi um senhor que comprou o terreno ali e doou para a escola. Doou para a prefeitura, acho que daí para a escola, não sei, eu não lembro mais. Mas que ele doou ali, foi o Ferito Teixeira que doou. E daí saiu a primeira escola do Itaqui, foi a Ferito Teixeira, que está ali até hoje. Daí eu fui fazer um cursinho em Curitiba, e naquela época eu não entrava sem fazer cursinho, né? Eu fui fazer e passei. E daí fui trabalhar. Daí eu trabalhei de servente um pouco. Daí teve uma época que daí teve curso de merendeira. Daí ela pediu para mim, você não quer fazer o curso de merendeira? Eu disse, vou. Daí eu fui fazer. Tinha uma porção de pessoas de Capoeira que foi comigo. E eu passei também lá. Daí eu comecei a trabalhar de merendeira. Trabalhei 30 anos na escola. E daí me aposentei. Eu tive 2 filhos, a Maria Sofia e o Carlos. E tive 9 netos, e 10 bisnetos, e 2 tataranetos. Um casalzinho, uma menina e um menino tataraneto. O meu apelido era Formigona na escola, porque naquela época quase não tinha merenda que nem tem hoje. Hoje tem merenda bastante, e ninguém pode se queixar. Naquela época, a formigona então tinha que pedir para as crianças. Vocês conhecem aquela formiguinha que anda, que carrega a folhinha nas costas? Daí as crianças diziam, conheço. Então tá bom. Então vocês vão fazer o trabalho da formiguinha amanhã. Vocês são as formiguinhas e eu sou a formigona. Eu vou ficar lá na toca e vocês vão levar as folhinhas, vocês vão levar couve, repolho, vocês vão levar cebola, vão levar macarrão, arroz, o que vocês tiverem em casa que vocês puderem levar. Traga uma xicrinha de arroz, outro traz um pouquinho de macarrão, qualquer coisa. Outro traz 2 batatas e por aí vai. Daí eu vou fazer a sopa para vocês, com tudo que vocês trouxerem. E daí eu fazia a sopa, daí na hora da merenda dava a sopa e dizia para eles assim, viu? As formiguinhas como trabalharam bastante, olha aí como rendeu. Então a professora soltava eles. Quando eles chegavam na aula, eu ficava na cozinha e a professora soltava eles e eles vinham com a patinha das costas assim,
o macarrão, o arroz, a couve, o repolho, o que fosse. Eles traziam nas costas, assim, a sacolinha e vinham lá na porta me levar. Eu era formigueira, eu recebia eles, abraçava eles e dava um beijo. Eu era muito querida com as crianças. As crianças me queriam muito, muito bem na escola. Nunca teve uma criança que me quisesse mal. Nunca. Eu também trabalhei na ação social de Itaqui por muito tempo. Trabalhava lá em Campo Largo, na ação social de lá. Daí eu inventei de trazer para o Bom Jesus. De vir para cá para o Bom Jesus. Daí montemos ali no Bom Jesus. Do Bom Jesus veio aqui para Santa Cecília. Então eu me dediquei bastante naquela época, ajudando os pobres. Nós fazíamos bastante trabalho lá de crochê, de bordado, de pintura em tecido. E daí era feito um bazar e a gente vendia e comprava as coisas para eles, para ajudar os pobres. E na época de Natal, então nós fazíamos o Natal do Pobre. Então, bastante gente ajudava com uma cesta básica. Todas as pessoas que pertenciam ao nosso município aqui, né, levavam uma cesta básica para nós lá. E daí a gente doava para os pobres aquela cesta básica. Então a gente trabalhou bem bastante a ação social. E também eu fui catequista na igreja ali em Santa Cecília por muitos anos. Trabalhei na catequese. Quando eu trabalhava na ação social, nós tínhamos uma sala ali do lado da cooperativa, onde era a cooperativa da Schmidt. Eles deixaram uma salinha para nós ali e eu trabalhava com a ação social ali. Na ação social, a gente fazia um enxovalzinho do nenê e era para as pessoas pobres. Então tinha 10, 12 mulheres, sempre nós tínhamos ali. O doutor aqui, o doutor Antoninho Ribabem, ele era muito amigo nosso, meu amigo também, era meu médico na época. E daí eu contei para ele, disse assim, se a senhora quiser, eu vou lá uma vez por semana, ou cada 15 dias, fazer uma palestra para as mulheres lá. E eu disse, então tá bom, você pode ir, eu vou falar lá. Daí eu arrumei a sala para ele dar essa palestra lá no doutor Edilson, na sala do doutor Edilson lá, onde ele tem o consultório até hoje. Daí o doutor Antônio Ribabem, ele ia lá e as mulheres iam lá, mas não todas as mulheres. Hoje ele pegava 2, outra semana ele pegava mais 2, e assim ele ia explicando tudinho para as mulheres sobre a gravidez. Esse também foi um trabalho que entrou também na ação social, era um trabalho da LBA. E a LBA doava todo o material, os tecidos, fio, lã, tudo que nós usávamos, a LBA que dava. E com a minha idade de 90 anos, Campo Largo hoje, mas cresceu bastante, muito, muito. Porque naquela época que eu era moça e não tinha quase nada. Ali, eu me lembro bem ainda, ali na praça da igreja ali, do lado de lá, assim, eu me lembro bem, tinha a minha madrinha que morava por ali. A minha madrinha morava naquela rua assim ali para ir. Mas era bem poucas coisas que tinha em Campo Largo, muito pouca coisa. Hoje cresceu muito, muito. Hoje está lindo Campo Largo. Está cheio de lojas e tudo quanto é coisa tem hoje, né? Tem farmácia bastante, tem hotel, tem tanta coisa, né? Restaurante. Hoje tem muita coisa. E o Itaqui também aumentou bastante. Aqui onde eu moro aumentou bastante aqui no Itaqui. A Schmidt ali de vez em quando dá uma baixada, mas depois se levanta de volta. E assim vai. E aqui no Itaqui também não tinha quase nada também. Hoje tem bastante coisa, tem mercado bastante, que a gente não se apura com nada, né? Tem farmácia bastante. Então, com meus 90 anos deu para viver muita coisa linda que cresceu. E os jovens de hoje, eles são assim, mas não é que nem meu tempo, né? Mas são mais diferentes. Mas sempre tem jovens muito bons e que obedecem os pais
e que seguem as coisas boas que tem, que nem o celular. Ficam ligados no celular, mas eles sabem ligar, sabem lidar no celular, usar o que é preciso, não ficam brincando no celular com outras coisas que a gente vê. Mas os jovens hoje também tem bastante atividade para eles, muita atividade tem para eles. Então eles só têm a se desenvolver melhor que estava agora até pouco tempo. Que os jovens hoje tem que escutar mais os pais, seguir mais os conselhos dos pais, dos avós, que os avós sabem o que dizem, e para eles terem uma vida melhor. Que hoje tem tanta coisa que está acontecendo, acontece coisa que a gente fica até meio bobo, né, de tanto ver coisa ruim que acontece com os jovens. Então eles têm que seguir os conselhos dos pais, ir à igreja, seguir Jesus, né? Eles têm que se apegar muito com Jesus, porque seguindo Jesus nós temos tudo.